Bom, e hoje é mais um dia de repercussão depois da decisão do Copom, que manteve a taxa básica de juros no país em 15%. A decisão não surpreendeu, mas já gera reações. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o Marcelo Boragini, sócio da Davos Investimentos. Marcelo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Thalita. Tudo bom? Prazer em estar de volta aqui com você. O prazer é nosso. Bom, nada de surpresa na manutenção da taxa, né, Marcelo? O que surpreendeu mesmo foi o tom do Banco Central, porque pela primeira vez falou de uma forma mais específica, né, sobre o início dessa redução, dessa curva de cortes dos juros no país, ali para o mês de março, como trouxemos por diversas vezes também aqui nos nossos bate-papos, na nossa coluna. E entre esse tom e a reação do mercado, enfim, toda essa mobilização, quais foram os principais reflexos? Olha, Thalita, como você bem disse, a decisão de juros do Brasil foi bastante clara, a Selic foi mantida como esperado, amplamente esperado pelo mercado, né? Mas o comunicado, de fato, marcou oficialmente o fim do ciclo de aperto e abriu a porta para o início da flexibilização, sim, já em março, né? Isso é importante por quê? Porque tira a incerteza do mercado e traz a previsibilidade. Lembrando que o mercado detesta operar com incertezas, né? Então, a previsibilidade, acho que traz esse viés muito positivo. O mercado já vinha, obviamente, antecipando essa fala mais dovish aí, esse comunicado mais dovish do Banco Central, né? O fato é que a gente vê aí, sim, a desaceleração da atividade, inflação aí apontando mais para baixo, né, mais próximo da meta, né, não, dólar caindo, ou seja, acho que a gente tem aí um viés extremamente positivo, né. Também foi tudo aí, acho que o Banco Central ele tem ferramentas de fato para começar. Na verdade, poderia até ter começado o corte de juros já nessa reunião, mas como ele vinha com muita austeridade, né, ele colocou essa trava nele mesmo, né, ele já deu essa indicação que vai sim começar esse ciclo de cortes a partir de março, né? Lembrando também que o IPCA divulgado na terça-feira ajudou muito aí a construir esse cenário, né? A inflação veio comportada dentro do esperado e manteve aí o acumulado em 12 meses próximo aí do teto, na verdade no teto aí da meta, né? Obviamente que esse dado não muda a decisão do Copom, mas ajuda a explicar esse tom mais construtivo do comunicado, né? Ele veio mais dovish, sim, tá, Thalita? Agora, Marcelo, tem um ponto aí na tua resposta que eu queria que a gente falasse mais um pouquinho, justamente sobre o tempo que o Banco Central já poderia estar precificando esse corte, né? E aí eu digo por quê? Os valores de referência que foram utilizados, né, para essa expectativa a partir do mês de março, e até mesmo nessa decisão, os valores de referência, eles não mudaram muito daqueles valores que fecharam 2025, né? Lá em 2025 a gente ainda ouvia de alguns analistas, já tem cenário para esse corte, já tem cenário para essa redução. Na tua avaliação, o Banco Central, nessa decisão, nessa última, né, está mais pecando por excesso, vamos dizer assim, já poderia ter cortado, então? Sim, sim, isso sem dúvida, né? Inclusive, quando ele puxou os juros para 15%, né, de 14,75 para 15%, já foi ali um certo preciosismo, né? Na minha visão, ele deu essa puxada para o ponto 25 até para ter mais espaço para cortes, né? Mas no comunicado ele deixou claro que vai agir aí com serenidade, né? Tanto no ritmo quanto na magnitude dos cortes. Isso leva aí o mercado, num primeiro momento, a trabalhar com uma taxa inicial agora, em março, de 0,25 pontos base, né, como cenário base. Né. Agora, uma coisa interessante, Thalita, existe uma discussão paralela no mercado aí, com o dólar rodando em torno de 5,20, que é o que ele está aí, né? Ontem bateu acho que um pouquinho abaixo, veio para os 5,19. Os modelos do próprio Banco Central já indicariam aí uma convergência da inflação para algo próximo de 3%, partindo de uma Selic que, segundo as projeções do Boletim Focus, estaria em 14,5%, tá? Já nesse primeiro trimestre de 2026. Então, por isso, né, embora o discurso agora seja de cautela ainda do Banco Central, o debate começa a migrar para uma possibilidade de um corte de 50 pontos base mais à frente, obviamente, caso o cenário de câmbio e inflação siga colaborando. Tá? Então, acho que nesse primeiro momento ele vem com um corte de 0,25 para março e depois ele acaba acelerando. Tá? Perfeito. Agora,
claro, disse aqui na nossa abertura, né, que essa decisão do Copom gerou reações, diversas reações. Teve, inclusive, uma repercussão negativa entre representantes da indústria, da construção civil e de entidades sindicais também, que apontam impactos muito severos, né, sobre o crescimento econômico, crédito, emprego, como a gente também tem trazido por diversas vezes por aqui. Teve até uma nota um pouco mais assim, forte ontem da Confederação Nacional da Indústria, dizendo que esse ciclo de cortes, como acabamos de citar, já deveria ter sido iniciado. Mas, mesmo sem o primeiro corte, né, a sinalização, ela traz essa sensação de alívio e ela já muda esses cenários até o primeiro corte? E aí, principalmente falando de crédito, né, geração de emprego, enfim, como é que é a avaliação? Sim, a sensação fica mais positiva, fica de um alívio, né? Parece que não, Thalita, as empresas hoje estão muito alavancadas, né? As empresas alavancadas a 15%, de fato, sufoca, né, os empresários. Mas com esse corte de 0,25, o viés já se torna positivo, tá? Parece pouco, mas o impacto nas empresas, o impacto na dívida é bastante, é grande, tá? É coisa, ordem de milhões. E se a gente chegar, de fato, como é a projeção do mercado, entre 12% e 12,5% de Selic no final de 2026, as empresas vão sim respirar mais aliviado. Eu acho que é um momento mais positivo, sim. Existem até casas mais otimistas aí dizendo que a Selic pode chegar entre 11% e 11,5%. Tomara que estejam certos, né? E pouco antes da divulgação. É isso, a gente espera. Pouco antes também dessa divulgação do Copom ontem, Marcelo, eu queria trazer uma outra pauta para a gente seguir por aqui. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, assim como toda a ala de governo, né, que tem pressionado bastante para essa redução, afirmou que a manutenção da taxa de juros seria um absurdo e que isso implicaria no aumento da dívida pública do Brasil. Esse cenário procede. É importante a gente até trazer um outro dado que foi divulgado ontem, que foi o balanço, né, da dívida pública federal de 2025. E aí os números divulgados pelo Tesouro Nacional mostram que houve uma alta de 18% no ano passado em relação ao registrado lá em 2024. Corroborando um pouco com o que a ministra Gleisi Hoffmann disse, mas ela disse que essa situação agora, essa manutenção, geraria repercussões ou resultados para os próximos anos. Como é que vocês precificam isso? Ela tem uma certa razão, sim. Tá? Obviamente que uma taxa de juros a 15% prejudica tanto o crédito, prejudica as empresas. Isso traz também um grande prejuízo também ao governo, né? Porque a dívida do governo, de fato, aumenta, né? Eu acho que o Galípolo fez a lição de casa, ele foi austero até onde ele deveria ser. Eu acho que ele foi muito mais técnico do que político. Isso é extremamente importante. Tá? Mas agora sim ele começa um movimento de queda. Eu acho que ele veio com um discurso no momento exato, no momento certo, onde a inflação vem mostrando arrefecimento, o dólar está ajudando, a gente tem todo aí um movimento global ajudando a inflação aqui no Brasil, né? Então o dólar para baixo, o dólar obviamente tem um impacto extremamente grande na inflação, o dólar para baixo corrobora aí para uma manutenção, pelo menos uma queda aí na taxa de juros, os números vêm mostrando, né? E eu acho que isso traz sim esse viés mais positivo. Mas sem dúvida nenhuma, uma taxa de 15%, até 12% mesmo, é prejudicial para o governo, sem dúvida nenhuma, mas sim é necessário. É aquele remédio amargo que a gente precisa tomar para depois a gente sarar. É basicamente isso. Perfeito, Marcelo Boragini, obrigada, viu, pela tua participação e até uma próxima por Imagina, aqui. um prazer. Tchau, Um tchau. grande abraço, Thalita. Ótimo dia. Igualmente.